Olá, boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactube FM. Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Momentos de Esperança. Meu nome é Jadiel, para quem não conhece, e nós estamos aí com a série de estudo da Palavra de Deus, e o tema da série é Ouvindo a Voz de Deus. São 27 encontros, nós já tivemos 11, e agora nós vamos começar o 12º tema com o título O Santuário de Deus. Esse é um tema extremamente importante. E temos aqui a nossa convidada especial, nossa amiga Kélia, que veio lá de Lavras, da igreja do Monte Líbano. Seja muito bem-vinda, Kélia, que Deus possa abençoar, fique à vontade. E fala para a gente aí um pouco da sua expectativa para o nosso encontro de hoje. Maravilha, uma boa tarde para todo mundo. É uma expectativa enorme, porque o santuário é um assunto muito grande, né? Muito extenso, e a gente procura trazer, então, a importância dele para os nossos dias. Para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão nos ouvindo, é uma alegria muito grande compartilhar esse assunto. E qual a expectativa? É porque, através do estudo do santuário, nós vamos entender o problema do grande conflito que iniciou lá no céu. Vocês lembram da lição 3, né, que falou sobre a origem do mal? Então, ele vai trazer isso e, no processo, nós vamos entender também, concluir como foi o processo da redenção de Jesus por nós e também como ele fez para que o universo será, no caso, livre da contaminação do pecado. Muito bom. E para você que está em casa, esse tema do santuário ele é importantíssimo, né, para a gente entender todo o processo de Jesus, né? Como que foi o processo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer ainda por nós dentro desse processo da salvação, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai entender bem mais específico a importância do santuário na vida nossa e como que Jesus tem atuado desde o passado, no presente e no futuro, né? Exatamente. Então, antes de iniciar, eu convido você que puder fechar os olhos e nós vamos, nesse momento, falar com o Papai do Céu para que ele ilumine a nossa mente. Querido Deus, a tua palavra está aberta mais uma vez, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque nós temos o privilégio hoje de estudarmos e aprendermos cada vez mais sobre a tua palavra, aprendermos cada vez mais de ti. Que de forma muito especial, nesta tarde, o teu Espírito Santo possa tomar posse de cada coração que está aqui presente, que está ouvindo, que estará ouvindo futuramente esta mensagem. Que esse mesmo Espírito possa, Senhor, nos ajudar a compreender a tua passagem, a tua mensagem, a tua palavra, e possamos compreender e praticar também na nossa vida. Pedimos uma bênção especial sobre cada ouvinte, cada pessoa que está nos assistindo também, que de uma forma especial só possa atender a necessidade de cada família, de cada pessoa, de acordo com a tua vontade. Nos dê um bom restante de sábado. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Kelly, a gente sabe que Jesus fez um pedido muito especial para Moisés há muito tempo, quando o povo de Deus estava ali no deserto. E que pedido foi esse? Vamos começar por aí, né? Vamos lá. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. O Êxodo capítulo 21, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, acompanhem com a Bíblia de vocês também, que isso é muito importante, é Deus falando conosco. Capítulo 25, então, no verso 8, lá vai dizer o quê? Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Então, qual é o objetivo de Deus? Para que ele queria que fizesse o santuário? Para habitar. Para habitar com o seu povo. Olha que lindo, né? E quando a gente vai no verso 40 também, ele vai dizer, vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Então, Jadiel, queridos ouvintes, Deus deu um modelo. E esse modelo é segundo o santuário do céu que nós vamos estar estudando. E que importância isso tem para nós, né? Tudo começa do ponto de partida, houve, né, a origem do mal, e a partir do momento que Adão e Eva, eles então pecaram, houve um rompimento, uma separação.
E aí, quando nós vamos para Isaías 59, 2, diz o quê? Que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Uhum. E agora, Deus querendo salvar o ser humano, o que ele falou? Faz um santuário. Que legal, né? E é bom que a gente tenha essa clareza, né? Existia um modelo, né? Então Deus disse para Moisés: você vai fazer esse santuário conforme o modelo que eu te mostrei. Então, essa parte é importante a gente ficar, ter clareza desse ponto aqui, né? E como que era esse santuário? Porque muita gente fala de santuário, outras pessoas não fazem ideia o que é. O que seria, como que era esse santuário? Olha, aqueles que estão nos assistindo, né, vão poder estar vendo aqui nas imagens. Quem estiver só ouvindo, acessa lá no YouTube e depois, mais logo, assista. Nós temos o santuário, ele é composto de 3 partes, né? E aqui nós vemos, aqui o santuário ficava bem no meio do acampamento de Israel, bem no centro, e ali tinha então a parte de fora, que era chamado pátio, tinha as outras partes. Nós vamos passar por etapa para a gente visualizar melhor, né? Esse era o pátio, e tinha um altar do holocausto, então, que eram feitos sacrifícios, que eram de animais, simbolizando a morte de Cristo. Por quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, aquele animalzinho simbolizava Jesus que viria para morrer por nós. E após ele tinha, então, uma pia, que era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de entrar no santuário, eles precisavam lavar as mãos, né? E entrar no santuário, que era limpo, eles deveriam estar limpos também, simbolizando também tanto o batismo quanto a ressurreição de Jesus. Essa era a parte de fora. E na parte de dentro nós vamos ter, então, 2 compartimentos. O primeiro compartimento de cá, chamado, então, do lugar santo, né? Daqui, né? De onde ele está para cá. Isso, aqui tinha um véu, uma cortina. Aí do lado de cá nós vamos encontrar, então, a mesa com os pães de proposição, ou seja, os pães sem fermento, simbolizando Jesus, né? Nós tínhamos o candelabro, que ele ficava dia e noite acesos. E tinha o altar de incenso, onde ali era aspergido também, colocado sangue, onde o incenso, né? A gente vai ver alguns detalhes sobre isso. E nós tínhamos também, lá dentro do santuário, lugar santíssimo, nós tínhamos uma arca. E o que continha essa arca? Ela continha em cima, uma tampa chamada propiciatório, 2 anjos que ficavam voltados com o rosto para dentro do que tinha na arca. Dentro da arca que tinha o quê? As leis, né, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e também o maná. Isso tudo nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo 40. Se vocês quiserem anotar, porque já parte para um mais extenso, né? Êxodo 40, do verso 18 a 38, Hebreus 9, de 1 a 7, né? E nós vamos ter 12 capítulos no livro de Êxodo falando sobre toda a construção, a vestimenta dos sacerdotes. Tudo, né? Exatamente, muito perfeito. Aí vai ter no Êxodo 25 a 31 e depois do capítulo 36 até o capítulo 40. Então, podem ver que é bem extenso. E ali, então, no propiciatório, aqui no meio dos anjos, a glória de Deus se manifestava. E o interessante, Jadiel, queridos ouvintes, é que dentro do santuário tudo era revestido de ouro. Então, quando aquelas, no lugar santo, né, que parecia a luz que refletia no ouro, aquilo brilhava. E aí refletia aos olhos humanos a glória do santuário celestial. Lógico, de uma forma muito pálida. Então, porque imagina, Jadiel, a morada do Rei dos Reis, do soberano do universo. Como que poderia se comparar, né? E ali, quando a gente vai em Daniel 7, 11, diz lá para nós que são milhares e milhares, miríades de miríades que servem o Senhor.
A gente, para ter, assim, uma ideia pálida também, tem sobre as estrelas do universo, né? Você coloca para a gente, por favor? Quando a gente vai para o universo, é uma imensidão muito grande. Salmos fala, né, 18 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí imagina, quando a gente olha um pouquinho do universo, quão imenso e quão lindo é. Agora imagine o trono de Deus, porque isso é uma criatura, não é mesmo? Isso mesmo. E aí, uma outra coisa também. Não, é isso mesmo, desculpa. Pode ir. Assim, um ponto que eu achei muito interessante que você destacou é que no santuário, tudo que acontecia, o ritual, as cerimônias, tinha um objetivo muito claro, deixar o povo muito ciente de que a pessoa pecou, tinha que matar um cordeiro, e aquele cordeiro simbolizava alguém que ia vir como o cordeiro perfeito. Então, sempre que o povo de Israel ele pecava, eles tinham que lembrar, opa, eu vou precisar matar um cordeiro para poder pedir perdão pelos pecados. E isso mostrava, prefigurava que Jesus um dia ia vir e ia morrer como o cordeiro perfeito que tira todo o pecado do mundo. Nesse sentido, de que não ia precisar mais, e a gente vai até ver isso, né? De outros cordeiros morrer depois de Jesus. Mas tudo isso, Deus estava trabalhando de forma muito simbólica para que todos os seus filhos entendessem. Vai ter morte de derramamento de sangue, e olha, um dia vai acontecer que o meu filho vai vir por causa do pecado, né? Então, exatamente. O santuário tinha essa função na vida do povo de Israel, né, Kelly? Isso, a gente vai tratar já na próxima pergunta, mas só mais um detalhe que eu gostaria de colocar. Olha só, o acampamento era um lugar extremamente organizado. Deus é um Deus de ordem. E quando a gente vai para a história de Balaão, uma coisa que me impressionou é que quando ele foi para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, quando ele olhou para a multidão, ele falou, gente, ele viu que ali dava para perceber, tinha provas de prosperidade para o povo de Deus. O que ele tinha aprendido é que era um povo rude, povo grosseiro, e que eles eram baderneiros e causavam tumulto. Mas quando ele olhou, viu, né? Ele viu que era completamente diferente. Tudo ao contrário. Ele viu a extensão, porque pensa bem, era muita gente. E a perfeita organização era separado por tribos, né? Tinha as bandeirinhas separando todo o acampamento, e era realmente uma completa disciplina que tinha ali uma ordem. E ele viu de vários ângulos, né? Ele foi em um monte, depois foi levado para um outro monte de um outro lado. Talvez você consiga amaldiçoar desse outro lado, né? Então, ele conseguiu ver o povo de Israel como estava bem organizado, né? E ele não conseguiu, né, trazendo no contexto, ele não conseguiu nem amaldiçoar, porque ele viu que já era um povo abençoado, né? Exatamente, e o Espírito Santo não deixou também, porque era um povo obediente, né? Exatamente, exatamente. Em que consistia o serviço diário? Como que funcionava os serviços lá dentro, diariamente, Kelly? Ok. Diário já fala a palavra, né? Aí, para vocês que estão nos ouvindo, a gente vai estar lá em Êxodo. Vamos lá na passagem de Êxodo, um pouquinho lá na Bíblia, Êxodo capítulo 29. Nós vamos ler 2 versos desse, né, sobre o sacrifício diário. Êxodo 29, o verso 38 e 39. A minha Bíblia diz assim: eis que o sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. E oferecerá um de manhã e outro ao entardecer. Como você colocou, né? Bem colocado, tudo no santuário jogava para Cristo, para a salvação, o plano da redenção que ele tem com o ser humano. E aí, nesse momento, qual que era
a intenção de Deus, que o povo se sensibilizasse com a gravidade do pecado e as consequências do mesmo. Então, pensa bem, pegar um bichinho, né, totalmente dócil, inocente, e ter que sacrificar, tudo apontando, então, para Deus, para Jesus que morreria, né? E Deus queria mostrar que o pecado tem um alto preço. Quando a gente vai para Hebreus 9, 22, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, quando a gente vai para 1 Pedro 1,19, o texto vai nos dizer que precisou de um sangue de um inocente, no caso, se referindo a Jesus. Né? O que Jesus fez? Aí precisou, esse era o tamanho do preço, né? E aí, no caso, o diário, como foi colocado aqui no texto, ele era feito, então, de manhã e à tarde. Amanhã, o que deveria ser feito? Eles deveriam se entregar e pedir a Deus que abençoasse, né? As bênçãos que eles estavam necessitando. E no caso, no holocausto da tarde, isso seria a gratidão e a confissão dos pecados cometidos. Isso remete o que pra gente? Que a gente tem que lembrar todo dia que acordar, a gente pedir a bênção de Deus, né? Isso. E no final do dia agradecer pelo dia, pelas bênçãos, seria isso? Isso. Aí entregar e falar o que precisa. Senhor, eu estou precisando, os planos são esses outros, que sejam feitos ou não de acordo com a tua vontade. Muito bom. Então a gente pega essa dica, né? Tudo tinha um significado. Tudo tinha um objetivo. Deus é muito pedagógico, digamos assim, né? Ele ensinava de forma que ficasse muito clara, né? E é bom a gente ter esse ponto aí, essa explicação, né? Porque tem gente que não sabe, eu só oro de manhã porque eu tenho que orar, ou às vezes eu oro à tarde quando vou dormir. Mas aí, desde aquela época, já tinha, né, esse objetivo. Deus queria que o povo aprendesse de manhã, quando acordasse. Tinha esse sacrifício, isso já era para lembrar de pedir a Deus pelo dia, que Deus abençoasse, pedir as suas ansiedades do dia, digamos assim, né, os seus pedidos, e no final do dia agradecer por tudo que Deus fez, né? Exato. Bom. E aí, no caso também a confissão de pecados, que é muito retratado no santuário. E nós também devemos confessar os nossos pecados. Mas não é confessar, chegar no final do dia, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Senhor, eu falei mal de fulano assim. Poxa vida, eu fiquei com raiva de ciclano. Deus me perdoa, muda o meu coração. Essa era a intenção de Deus, né? Da nossa dependência dele, porque só ele pode nos mudar de fato. E aí, levando então para o sacrifício diário, né? O que acontecia? Então, o pecador vinha, trazia uma oferta, né? Que era um cordeirinho sem defeito, porque Jesus era perfeito. E aí ele colocava as mãos em cima da cabeça do cordeirinho, diante do sacerdote, e ali ele confessava os pecados, assim como nós estamos falando de retratar mesmo quais eram. E ali, simbolicamente, o pecado dele era transferido para o cordeirinho. E o cordeirinho, então, era morto, né? Hebreus 9, 22 vai falar sobre a remissão do pecador. O que seria a remissão? Seria lançar fora do pecador aquele pecado. O pecador passou, então, agora, simbolicamente, para o cordeirinho. Como nós, hoje, podemos passar pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados para ele. Aí o sacerdote ia lá, pegava o sangue daquele cordeirinho, ia dentro do santuário, né? Eu não coloquei, mas se você puder voltar a imagem lá, para quem está nos assistindo, lá do santuário para dentro do santuário, ele pegava e colocava, então, nas pontas desse altar de incenso. Ali, colocava nas pontas, e esse véu, logicamente, ele ficava fechado, né? Nós vamos entrar depois no Santíssimo, e o sacerdote, então, aspergia sangue na cortina ou no véu. Você já imaginou, vocês ouvintes já imaginaram o cheiro que ficava isso, de tanto sangue que ia para essa cortina? Então, né?
E aí que entra, então, o incenso. O incenso, então, vai dar um cheiro agradável, né? E é interessante, esse momento o sacerdote estava aqui, esse véu não chegava ao teto, então, quando o incenso subia, a glória de Deus descia e se manifestava. E às vezes a glória dele era tão forte que, além do lugar santíssimo, inundava o lugar santo. Aí o sacerdote tinha de se retirar até a porta, porque ele não conseguia ficar lá dentro. Olha Você só. vê, né? Mas e o povo? O que fazia nesse momento? O povo, ele confessava os pecados. Ele fazia um profundo exame de coração. E eles mantinham em oração silenciosa, o rosto voltado aqui para o lugar santo, né? E através da fé, então, essas orações subiam com o incenso e alcançava, então, os méritos do Salvador prometido que viria para morrer por eles. Isso aconteceu quando? Nesse momento aí de que no santuário terrestre, que é figura do celestial, o que aconteceu? O sacerdote, ao entrar, qual que foi o papel de Jesus, então? Jesus foi e, quando ele ressuscitou, ele entrou aqui nesse compartimento do santuário. O que o sacerdote fazia pelo povo? Intercedia. Jesus subiu ao céu para interceder. Ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Então, isso é o trabalho que Jesus fez pós-ressurreição. Da vida no céu. E aí, então, o sangue do cordeirinho, ele livrava da condenação da lei, né? Mas ele não cancelava o pecado. Lembra que ficava aqui, o sangue aqui? Nós vamos ver o que precisa acontecer para cancelar os pecados, né? Aí ficava registrado aqui o sangue e no santuário celestial os nossos pecados também ficam registrados. Vai ter um estudo próximo, se eu não me engano, sobre o juízo. Deve tratar melhor esse assunto. A gente vai ver, né? Muito bom, viu? E assim, Kelly, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Essa pergunta, eu creio que ela está juntamente com a pergunta número 5, né? Que diz assim, em que consistia a purificação do santuário? Isso, então nós temos aí duas situações, né? A cerimônia que ia então purificar o santuário, que é a purificação, que era a cerimônia mais solene. Isso, quem estiver, anota aí as passagens, está em Levítico 22, ou melhor, desculpa, 23, e o verso 27 até o 31, e também em Levítico 16. Como são textos grandes, é bom que vocês depois confiram em casa, olhem a Bíblia, né, e verifiquem, estudem. Então, a cerimônia mais solene do ano era, então, o dia da expiação. O que é isso, expiação? É a remoção do pecado. Não ficava lá tudo manchado? Né? Exato. Então, seria remover o pecado. Uma vez por ano, no caso. Uma vez por ano. No santuário terrestre, é uma vez por ano, e no celestial, né, a gente vai entender o que Jesus está fazendo. E aí, essa purificação do santuário, então, era feita agora, não pelos sacerdotes, agora pelo sumo sacerdote. Só ele poderia entrar no lugar santíssimo, que era o último compartimento. E nós vimos no outro slide que o santíssimo, ele tinha o que mesmo? Uma arca. O que tinha na arca? Na arca. Tinha o cajado. De Arão que floresceu. Tinha a lei. A lei. Tinha e o maná. Propiciatório. O maná, isso, em cima, a tampa da caixa propiciatória, né? Então, os anjos, como a gente falou, ficavam olhando para dentro do propiciatório e... obrigada. Olha só. E aí, ali era, então, o sumo sacerdote entrava nesse compartimento, então, uma vez por ano. Ele levava, e antes dele entrar, então, era colocado pego 2 bodes e sorteado. Um era para o Senhor e outro era para Azazel, o bode emissário.
E aí, o que acontecia? O bode, para o Senhor, ele era morto, e aí o sangue dele era para perdão dos pecados de todas as pessoas que se arrependeram. Durante aquele ano todo, né? Então, só para a gente revisar aqui. Sim. Todo dia tinha um sacrifício, as pessoas que pecavam iam lá, pediam perdão pelos pecados, imolava o animal, ia jogando, né? Aspirando o sangue ali. No véu. Todos os dias, no véu. Uhum. E ali, uma vez por ano, vinha um sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo agora, e pedia a purificação, clamava pelo povo, né? Seria isso. Isso. Aí agora seria, como que seria feita essa purificação, né? Então, esse bode, para o Senhor, ele era aspergido em cima da tampa da arca. Aí, diretamente, ele olhava para a lei. Uhum. A lei, aquele sangue satisfazia as reivindicações da lei. Ou seja, 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Uhum. E aí, se a gente for para Romanos 6,23, vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, aquele sangue ia satisfazer a reivindicação da lei. Você deve morrer. Então, o sangue estava ali para cumprir esse, né? E aí, o sumo sacerdote, então, agora, ele era como mediador entre Deus e o povo. Uhum. Como Jesus, agora, nesse lugar santo, Jesus também está como nosso mediador. E aí, em caráter de mediador, ele pegava simbolicamente os pecados do santuário, levava para fora. E o outro bode? O que aconteceu com ele? Ele vai ter um outro projeto para ele. Ele simbolizava, então, uns falam, né, o bode Azazel. O sumo sacerdote vinha, colocava a mão sobre a cabeça dele e agora ele confessava todas as iniquidades, transgressões e pecados. O que é isso? Iniquidades, transgressões e pecados. Então, do ano todo. Do ano todo, do povo todo. O povo todo. Eu imagino que era uma cerimônia demorada, né? Uhum. E aí, quando eu fui ver, eu achei muito interessante, porque iniquidades, olha quão completo era o sacrifício. São os pensamentos e sentimentos perversos. Interessante, viu? Transgressões é quando eu desobedeço a lei conscientemente. Eu sei que eu não posso adulterar, eu vou adultero. Estou consciente daquilo. E os pecados é as imperfeições humanas que levam o ser humano a errar o alvo que Deus deseja para nós. Então, quão completo era todo esse sistema de sacrifício. Uhum. E aí, então, esse bode, depois de confessado, né, os pecados sobre ele, ele era levado para o deserto. Simbolicamente, os pecados passavam por ele, ele era levado para o deserto, aí sim, os pecados foram separados do povo. E aí, os pecados registrados no céu, né, agora jogando para o santuário celestial, eles serão apagados e eliminados do livro da vida. Dos livros que estão no céu. Só que esse santuário celestial, a gente viu que no lugar santo, Jesus foi quando ele morreu. Ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi para o lugar santo. Uhum. O lugar santíssimo, ele foi a partir de 1844. Nesse momento, ele então continuou intercedendo por nós e sendo juiz. Tinha que ficar claro, tem que ficar claro para todo o universo que cada pessoa que for salva, ela não vai contaminar o céu novamente. Uhum. São pessoas que se arrependeram e estão sendo transformadas pelo sangue do Cordeiro. E Satanás, então, que é o originador do pecado, que é o instigador, né, de tudo aquilo que causou a morte do Filho de Deus, a justiça exige que ele seja morto. Esse bode simbolizava, então, Satanás. E ele deveria sofrer a punição final, que foi no estudo sobre o milênio, né? Assim, a obra de Cristo para a redenção dos seres humanos e para a purificação de todo o universo da
contaminação do pecado, estaria encerrado ao bode para o deserto, e lá ele morria. Mas, e no processo, né, do santuário celestial, nós ainda estamos, Jesus ainda está nesse processo, está no lugar santo. E ali está sendo passado, então, em juízo, todos os nomes, ok? E esse processo, então, vai finalizar quando Jesus voltar à Terra e destruir a Satanás, todo pecado, os pecadores, então, dar uma nova vida para todos os que forem fiéis a Ele. Nossa. Que impactante, viu? Eu vou convidar você que está acompanhando, talvez chegou aí no meio, talvez não entendeu direito. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo de forma completa, todas as referências, os textos bíblicos falando sobre o santuário, né, Kelly? Como que eram as medidas, todo esse estudo, ele está com base em vários textos, né? Êxodo, Levítico, aí tem Hebreus, tem vários textos. Então, a gente foi conversando, foi mostrando, mas se você quiser ter acesso de forma mais completa, a gente tem o nosso guia de estudo, a gente pode estar enviando para você, entregando pessoalmente, basta você mandar um WhatsApp para a gente, no número 9191-2886. E a gente vai ter o prazer de levar esse material para você. Se tiver alguma dúvida, também a gente pode estar tirando. Então, esse tema ele é extremamente importante, porque, por exemplo, hoje não existe mais essa questão, a necessidade de matar os cordeirinhos, né, como tinha antigamente, né, Kelly? Mas por que a gente não faz mais isso? Pode falar. Sim, Mateus vai dizer assim, que a partir do momento que o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, ele então foi extinto e o véu do santuário se rasgou de cima a embaixo. Era um véu grosso, né? Era um pano muito grosso. E lá de cima veio cortando e abriu-se então para ser enxergado no lugar santo. Então, ou seja, não precisa mais irmos até um sacerdote, nós podemos adentrar confiantemente no trono de Deus. Através da oração, né, Kelly? Exato. Agora, diretamente nós temos esse acesso, que o nosso sumo sacerdote, que agora está intercedendo por nós, é o próprio Cristo, né? Então, a gente pode ir diretamente, através da oração, diretamente a Deus, e pedir perdão pelos nossos pecados, confessar, né, como a gente já viu aqui hoje, a gente viu outros textos também, aquele que confessa e deixa, esse será perdoado, né, terá o seu pecado perdoado. Então, hoje, a gente não precisa matar esse cordeiro como antigamente era feito, mas a gente só precisa se arrepender, né, dos nossos pecados e, pelos olhos da fé, acreditar que Cristo já morreu para nos redimir de todo o pecado e aceitar o perdão dos pecados através da fé, pedir para Deus. E Ele perdoa os nossos pecados, porque eles já foram perdoados pela morte de Cristo, né? Pelo derramamento do sangue do Cordeiro perfeito que foi Cristo, né? Exato. E o interessante é uma coisa. Quando a gente vai para João 3, é um texto, creio que até todos os evangélicos decoraram, né? 3,16. Porque aí vem a morte de Cristo, né? E quando a gente pergunta assim, a morte de Cristo, Cristo morreu, por que ele morreu? Qual que é a maioria das respostas que a gente encontra por aí? Para nos salvar. Para nos salvar, porque ele morreu pelos meus pecados. Mas como nós falamos no início, esse processo de salvação não é um evento, Jesus morreu e acabou. Uhum. Ele é um processo. Quando a gente vai para João 3,16, olha lá o que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, certo? Uhum. Ok. Se a gente for lá para a imagem de novo do santuário, esses 3 primeiros itens que passamos, né, que Jesus passou, no caso, o sacrifício dele, ele morar no acampamento, o sacrifício e a ressurreição dele,
Ele não consultou ninguém. Deus deu para todo mundo. Mas aí está pronto? A nossa salvação está garantida? Ainda tem esse processo aqui. Esse processo depende de nós. Porque ele foi interceder, o verso continua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não basta o sacrifício de Jesus. Eu preciso crer, eu preciso arrepender pelo poder que ele me dá, mudar de vida. Uhum. Não adianta eu ficar adulterando, não, Jesus morreu por mim e pronto. Não, agora eu preciso ir até ele, depender constantemente dele, pedir perdão e mudar de vida pelo poder que ele me dá. Aí tem esse processo, né? E tem até aquele caso, né, da Maria Madalena, quando foi pega em adultério, né? Ele aceitou, perdoou ela, mas ele falou, vai e não peques mais. Então, o convite de Deus é esse, o perdão está à nossa disposição, mas a partir do momento que a gente se arrepende de verdade, a gente vai pedir força a Deus para não continuar no erro, né? Exatamente. O assunto de hoje foi muito bom e tão bom que já está chegando ao fim, né? Então, passa muito rápido, mas a Kélia vai resumir para a gente um pouquinho o que a gente viu, quais foram os pontos principais, Kélia? Ok, então, uma parte que eu acho extremamente importante é que a salvação não é um evento, a morte de Cristo. É um processo enorme. Uhum. E nesse processo, então, são 7 passos que a gente tem. Ou seja, melhor dizendo, 7 passos que Jesus fez para a nossa salvação. E nós vamos ver o último. Uhum. O primeiro passo, ele habitar aqui no meio do povo, certo? O segundo passo, ele então morreu pelo ser humano. O terceiro passo, ele ressuscitou. E no quarto passo, quando ele ascendeu ao céu, ele entrou no lugar santo para interceder por nós. O quinto passo da salvação, ele foi para o lugar santíssimo, para colocar a limpo todos os casos que estão salvos ou não e o porquê, clarear para todo o universo e continua intercedendo. Hoje Jesus está no lugar santíssimo. Ele está intercedendo por nós. Uhum. E no santuário terrestre, quando isso fazia, o povo estava de jejum, oração, clamando a Deus por misericórdia que perdoasse os pecados deles. Nós estamos vivendo nesse momento que Deus está intercedendo, prestes a vir colocar um fim no pecado e dar a recompensa de cada um. Amém. Aí, depois desse, então, tem o sexto passo, que ele volta para a porta do santuário. E aí, o sétimo passo, sabe qual é? Bom. Ele volta ao acampamento. Vamos lá ver? Bora. Apocalipse 21. É um texto que eu gosto muito. Apocalipse 21, o verso 3 e 5. É quando Jesus vai voltar ao acampamento e ele traz uma promessa muito linda. Aqui diz na minha Bíblia. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens. Lembra? Volta para o acampamento. Com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você está triste? Lembra que Deus vai enxugar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso que eu me encanto fala: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha que lindo. E agora Deus vai poder habitar conosco. O planeta que pecou, o planeta que foi mais judiado pelo pecado, porque o pecado é cruel, vai ser a habitação do trono de Deus. Amém. Você acredita que no céu Deus está intercedendo por nós? Eu creio. E eu creio que Ele tem poder para redimir todos os nossos pecados. Você acredita? Você deseja, você aceita Jesus como seu Salvador a fim de ser absolvido no julgamento final? Eu quero isso.
Eu também quero. Se você aceita, se você deseja isso para a sua vida também, de que Deus está lá no céu, no santuário, no modelo que ele mostrou para Moisés fazer, segundo o modelo. Se você acredita que ele está lá, intercede por nós, você deseja isso para a sua vida, eu convido você, nesse momento, a fazer esse compromisso não comigo, mas com Deus. Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela clareza desse assunto, o qual é extremamente relevante para a nossa vida, Pai. Desde o início, a gente pôde aprender que o teu povo, ele já estava sendo ensinado de todo o processo que estava prefigurando a vinda do Filho do Homem, Pai. Obrigado porque teu Filho veio, morreu, se entregou e derramou o seu sangue puro, perfeito, para redimir todos os pecados do mundo, Pai. E muito obrigado porque esse mesmo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e hoje ele está no santuário de Deus, intercedendo por cada um de nós, Pai. Sim. Que de maneira muito especial o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que esse sangue que foi derramado em Jesus Cristo possa purificar a nossa vida, possa lavar-nos de todo o pecado. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo nesse momento esta mensagem. Que esta pessoa possa entregar o coração a Jesus e aceitar a remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus, Pai. Amém. Nos dê um bom restante de sábado. Continue conosco. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos encerrando mais um encontro hoje, a lição de número 12. E nós temos um tema muito interessante para ver no próximo sábado. Nós vamos falar sobre o juízo. Então, existe todo um processo, como que vai funcionar, tem suas similaridades também com o juízo, né, que a gente conhece daqui. E você é nosso convidado especial. Não perca, no próximo sábado também, às 16 horas, nós estaremos aqui para juntos aprendermos mais sobre esse tema. Muito obrigado pela presença, Kélia. Prazer enorme. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, que está aqui conosco. Ele não apareceu nas telinhas aqui, mas ele já esteve presente conosco, que é o Célio. E esteve apresentando os temas maravilhosos aqui. Ele está conosco aqui, a Nayara também, minha esposa. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E nós estamos muito gratos, porque vocês tiveram aí a disponibilidade de compartilhar conosco sobre esse tema muito importante para a nossa vida. Que Deus abençoe, tá bom? Prazer é nosso, que Deus abençoe esse programa também. Amém. E você que esteve conosco, Deus possa continuar abençoando a sua vida e até a próxima. Um forte abraço.